Olá, amigos e amigas. É mais uma vez com grande alegria que estamos aqui para conversarmos nesse episódio 31 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Esse episódio é intitulado A Amizade e Ensinamentos de Louis Pasteur, ou Louis Pasteur, como dizem os franceses, porque nós vamos nos concentrar em algumas situações em que Camille conviveu e aconselhou-se com Louis Pasteur. Vamos contar um pouco também da visão de Camille sobre a história de Louis Pasteur em relação à microbiologia. Mas nós vamos começar com o encontro de Camille Flammarion com uma outra personalidade francesa, uma personalidade que não é tão conhecida assim dos brasileiros ou mundialmente, mas é o relojoalheiro Joseph Wienerl. Esse relojoalheiro, ele era de outra nacionalidade, de outro país europeu. Ele acabou migrando para a França à época em que Camille Flammarion estudava no Observatório de Paris como aluno astrônomo. E ele morava muito perto do Observatório de Paris. E Camille sempre conseguia observá-lo através da janela de sua casa. Camille saía do observatório e ele nas redondezas, ele conseguia ver o relojoalheiro Wienerl trabalhando ali na janela de sua casa. Ele era um ancião naquela época, para Camille, que tinha 19 anos, em 1861, e nessa época o Wienerl tinha 62 anos. Então, para Camille, ele era um ancião. E ele conheceu François Arago, que foi diretor do Observatório de Paris e que também foi primeiro-ministro da França. Nós já falamos sobre ele aqui, que ele era astrônomo também, muito estudioso, e inclusive depois que ele desencarna, ele escreve algumas mensagens que nós encontramos no livro A Gênese, de Allan Kardec, na segunda parte. Então François Arago conheceu pessoalmente esse relojoeiro Wienerl, que Camille tanto gostava de conversar. E Camille gostava, na verdade, de conversar com pessoas mais velhas, com anciãos, para escutar as suas histórias, os seus casos e aprender com a sabedoria de vida dessas pessoas. Então ele era um jovem de 19 anos e sempre gostou disso. Gostava de conversar com seu avô, com seus professores, com pessoas religiosas que tinham grande sabedoria, com médicos, enfim. Ele se considerava um espírito velho, vamos dizer assim, um espírito amadurecido, que gostava dos assuntos da maturidade. Esse relojoeiro, na verdade, ele foi o primeiro relojoeiro da França e ele acabou ganhando a medalha da Legião de Honra do governo francês. E hoje em dia existe a marca desse relógio, os relógios Wienerl, que são relógios muito caros, inclusive, e que são uma grife francesa. E ele tinha muito respeito por François Arago, esse relojoeiro Wienerl. E ele admirava muito François Arago, e ambos se consideravam homens de moral e com um aguçado senso de justiça, cumpridores dos seus deveres. E ele conta para Camille Flammarion, e é o próprio Camille que vai nos narrar isso, essa conversa com esse relojoeiro, que Arago ficava no mesmo lugar que Camille ficava, ali na frente da janela. Ele se postava ali na frente da janela para que eles conversassem. Então, no mesmo lugar que Camille pisava para conversar com ele, Arago também pisou ali e eles trocaram muitas conversas naquele local. Ele confidencia a Camille que Arago era um homem que saía muito, gostava muito de sair, de caminhar e sempre olhava para o céu para tentar adivinhar as surpresas do clima, se ia fazer sol, se ia chover, se ia nevar e etc. E o relojoeiro Wienerl sempre levava um guarda-chuva quando ele saía com Arago, caso Arago levasse. Se Arago levasse o guarda-chuva, ele também levava o guarda-chuva. Se Arago não levasse, ele não levava. Mas ele acaba ficando com raiva dessa situação, dessa dependência da escolha de Arago, porque ele percebeu que era um trabalho inútil. Porque sempre que eles levavam um guarda-chuva, não chovia. E sempre que eles não levavam o guarda-chuva, chovia. Então era um trabalho inútil. E Arago acabou aconselhando o relojoeiro Wienerl a fazer exatamente o contrário
que ele aconselhava: não siga os meus conselhos, faça exatamente o contrário, em tom de brincadeira e em tom lúdico. E Camille faz uma observação curiosa sobre isso quando abrimos aspas para ele. Assim como hoje, nada pode prever o tempo. Isso naquela época, em 1861. Né? Camille acreditava que o tempo era muito difícil de ser previsto. Hoje em dia, a meteorologia moderna consegue acertar com mais precisão os fenômenos climáticos do que naquela época. Né? Mas naquela época cabia muito melhor esse comentário de Camille Flammarion. Certo dia, Camille resolveu procurar o grande professor Louis Pasteur para conversar sobre o seu futuro. Camille estava preocupado porque ele estava no departamento de cálculos e ele enxergava a astronomia de uma outra maneira em relação aos seus colegas, como nós já frisamos anteriormente, e ele estava preocupado sobre esse seu futuro. E como Louis Pasteur era uma celebridade, um professor eminente, com muita sabedoria, Camille resolve procurá-lo para pedir conselhos. E Pasteur, que era naquela época administrador da Escola Normal de Paris, era um professor formado em Química, o recebe em seu gabinete para uma conversa. Camille o descreve como sendo uma personalidade alta, fria, embrulhado no seu casaco, com uma cara oficial de professor. Então veja como Camille o descreve, aquela cara oficial de professor, por causa da sua seriedade, da sua formalidade, do seu academicismo. E ele escuta Camille com atenção, Pasteur escuta Camille com atenção, ouve a sua história, ouve as suas angústias, as suas preocupações, e acaba oferecendo a Camille Flammarion um cargo de professor na academia, na Escola Normal de Paris, sob sua proteção particular. Então ele seria um pupilo de Camille Flammarion, de Louis Pasteur, estaria sob a sua proteção na Escola Normal de Paris. Mas Camille acaba rejeitando essa proposta, esse convite de Pasteur, por um motivo muito simples. E ninguém melhor do que ele para nos explicar esse motivo. Então nós vamos abrir aspas para entendermos a negativa de Camille ao convite de Pasteur para ser professor na Escola Normal de Paris. Por minha vez, eu o escutei com respeito, mas não me convenci de que esta carreira convinha ao meu caráter por demais independente. Mas a sua independência, provavelmente, na visão dele mesmo, iria atrapalhá-lo a ser professor, que exigia uma disciplina, uma formalidade, uma rigidez de horários, uma rigidez de comportamento, uma rigidez enfim, de rotina diária, que ele tinha dificuldade de controlar devido ao seu espírito independente. E além disso, a astronomia me envolvia em seu penetrante encanto, e para dizer a verdade, seria muito difícil afastar-me dela. Mas a sua conversa me deixou sobre a impressão suave e benfeitora que o homem da ciência deve viver em uma atmosfera intelectual. Então ele reconhece que a astronomia era a senhora do seu coração e que ele tinha muita dificuldade de se afastar dela, e sendo professor ele deveria afastar-se dela, a não ser que ele fosse professor de astronomia. Mas por outro lado, ele também reconhece que o homem da ciência deve inserir-se no meio acadêmico, onde ele pode discutir e conversar com seus pares e ensinar as suas descobertas, a sua sabedoria para jovens aprendizes, sequiosos de novidades, sequiosos de sabedoria. Desde essa época, Camille então mantém uma amizade com Louis Pasteur. Esse é o ano de 1861. E para ele era uma honra pensar que ele e Louis Pasteur tinham pontos em comum, especialmente um ponto que ele ressalta como sendo a independência de espírito. Ele reconhecia em Pasteur também um espírito independente, um espírito curioso, um espírito buscador, um criador de novidades, criador de descobertas, que mergulhava a fundo nas questões que
os incomodavam nas perguntas que não tinham respostas. E todos nós sabemos que Louis Pasteur ele teve uma contribuição muito grande para a medicina. Apesar dele ser químico, ele é considerado um dos fundadores da microbiologia, o estudo dos germes. E não é à toa que ele é muito homenageado e tem esse trabalho reconhecido, porque as suas descobertas e o seu trabalho, a teoria microbiológica das doenças, ou seja, Pasteur teorizou, com razão, que muitas doenças eram causadas pela invasão de organismos microscópicos, bactérias, vírus, fungos, protozoários. E naquela época não se sabia disso. Então não se conhecia a etiologia de doenças como a peste negra, como a cólera, como a tuberculose. Ninguém sabia o que causava essas doenças. Hoje para nós parece óbvio e tão simples, né? É um conhecimento tão solidificado, tão aceito, tão comprovado, mas naquela época era uma coisa misteriosa. Talvez nós tenhamos hoje também algumas coisas que são misteriosas, mas que para as próximas gerações serão coisas assim muito básicas e muito consolidadas. Como é que eles não pensaram nisso antes, né? É o que a gente pensa sobre essa geração anterior, como por exemplo a questão da matéria escura, da energia escura no universo. Quando isso for descoberto, talvez será algo muito básico para as futuras gerações, como para nós a teoria microbiológica das doenças é algo tão básico. Mas isso revolucionou a medicina, porque a partir do momento que conheceu-se a presença dos micro-organismos como agentes etiológicos, foi possível pesquisar os antibióticos, as medicações que poderiam tratar e curar essas doenças, e também o desenvolvimento de vacinas. Então Pasteur teve toda essa contribuição, junto com outros grandes nomes, como o alemão Robert Koch, que descobriu a tuberculose, como o cirurgião inglês ou escocês Joseph Lister, daí vem o nome Listerine, né, que era um cirurgião que descobriu a asepsia e a antisepsia. Ele percebeu que a limpeza era muito importante para que as cirurgias não tivessem infecção e etc. Então é um contexto muito importante que Pasteur trouxe para a humanidade. Ele também pesquisou bastante a origem da vida, né? Pasteur foi um dos grandes defensores da biogênese, onde ele dizia que a vida vinha de outra vida pré-existente, e combateu a abiogênese, que pessoas diziam que a vida surgia de compostos inorgânicos, sem vida. Então, tem os famosos experimentos de Pasteur nesse sentido, né, com os tubos de ensaio em bico de ganso, onde ele abre o tubo e expõe o tubo ao meio e os micro-organismos crescem ali, e quando o tubo está fechado não cresce, as larvas não aparecem, enfim. Nós estudamos isso no 2º grau, com muita propriedade, então todos devem lembrar da teoria da biogênese versus abiogênese. E Camille então faz uma observação muito curiosa sobre essa importância de Pasteur para a medicina. Abre aspas. Não é interessante que, não sendo médico, reformou completamente as bases da medicina? Então ele vê como algo muito interessante o fato de Louis Pasteur ser um químico e não médico e ter revolucionado a medicina. Mas eu gostaria também de trazer sobre Pasteur as impressões de Camille sobre um dos seus trabalhos mais importantes que o levaram a concluir que as doenças eram causadas por micro-organismos, que foi um trabalho com os bichos de seda. Então, quando Pasteur começou os seus estudos com os bichos de seda e preparou as suas descobertas memoráveis, ele era completamente ignorante em entomologia, que é o estudo dos insetos. Pasteur não sabia nada sobre isso, né? Sabia menos do que crianças e universitários que estudavam o assunto, né? Mas uma doença desconhecida começou a devastar as fazendas de bicho de seda na França naquela época. Esses bichos de seda, sem causa aparente, sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, eles adoeciam gravemente e eles se enrijeciam, transformavam-se, Camille usa a expressão, em amêndoas de gesso. Eles ficavam duros, solidificados, né? E os camponeses, aterrorizados, né, viram desaparecer as suas plantações de bicho de seda e terem grandes prejuízos, tendo que desprezar toda aquela cultura de bichos de seda. Pasteur fica preocupado com aquilo, com aquela situação, porque era um desastre econômico para a França.
E ele acredita que a causa daquela doença, daquela enfermidade dos bichos de seda poderia ser estudada, descoberta, e eles poderiam contribuir bastante para a recuperação daquela situação. Então ele vai até Avignon, uma cidade francesa onde havia uma grande produção de bichos de seda que estavam sendo afetados por essa doença, e lá ele conhece o grande Fabre, que é um grande entomologista, Jean-Henri Fabre, que nós todos conhecemos, que é autor de um grande tratado de entomologia. Fabre foi um autodidata, ele não tinha formação acadêmica, mas é um dos entomologistas mais respeitados do século XIX. E quando os dois se encontram, Pasteur com Fabre, Pasteur diz a Fabre que gostaria de ver os casulos de bicho de seda. E confessa a Fabre que nunca havia visto um casulo de bicho de seda, que só conhecia pelo nome. Né? E pede a Fabre que traga até ele alguns exemplares. E Fabre responde que seria muito simples para ele apresentar a Pasteur os casulos de bicho de seda, porque o seu próprio empregador, o seu chefe, tinha uma plantação de bichos de seda e ele poderia facilmente trazê-los. E assim ele faz. Ele vai até a casa do seu empregador, enche os bolsos de casulos de bichos de seda e traz a Pasteur. E Pasteur pega aquele inseto, o bicho de seda, né, e revira-o na sua mão, entre os dedos, olha de um lado, de outro, de um ângulo, de outro, examina aquele bicho com curiosidade, como se fosse um objeto raro, de outra parte do mundo, e coloca esse bicho no seu ouvido. E ele então escuta um barulho e fica muito surpreso, né, e pergunta para Fabre, tem alguma coisa aqui dentro que faz esse barulho? E Fabre pensa, sim, tem. E aí Pasteur pergunta o que é. E aí Fabre responde, é a crisálida. Aí Pasteur diz, nossa, é a crisálida? Sim, é um tipo de múmia, um tipo de vida em potencial, um tipo de, de vida pré-vida ali, né? Vida senescente, em que a lagarta se transforma antes de se tornar uma borboleta. E em todos os casulos existe essa crisálida? Pergunta Pasteur. E Fabre responde, evidentemente. E é para proteger a crisálida que a lagarta se cercou de um casulo. E aí Pasteur fica impressionado com aquilo, né? Mas sem mais delongas, os casulos foram parar nos bolsos de Pasteur, que teve que aprender a contento sobre aquela grande novidade para ele, a crisálida. E Camille fica assim, quando o Pasteur lhe conta essa história, Camille fica muito impressionado com a segurança de Pasteur. Isso lhe chama a atenção. Por quê? Ele era ignorante sobre a lagarta, sobre o casulo, sobre a crisálida e sobre as suas metamorfoses. Mas, mesmo sem saber nada, ele iria revolucionar a vida e a criação dos bichos de seda. Né? Porque ele vai descobrir que aquela doença era causada por um micro-organismo. E essa descoberta traz implicações para a medicina, porque as doenças também poderiam ser causadas por micro-organismos. Né? E Camille até faz uma comparação que antigamente os grandes lutadores e as grandes ginastas apareciam nuas para o combate corpo a corpo. E aquele grande lutador, que era Pasteur, grande lutador contra os flagelos dos bichos de seda, também foi para a batalha completamente nu, ou seja, desprovido de noções simples sobre o inseto que ele iria livrar do perigo. Camille acaba dizendo, mas tinha que ser assim, não é? Porque é essa a característica do gênio. O gênio vai para o combate desprovido de conhecimento, mas com uma inspiração e uma capacidade de aprender muito grande. E ele admirava muito isso em Louis Pasteur. A propósito, Louis Pasteur era muito sábio na visão de Camille e muito católico. Então Pasteur era mais um católico que Camille admirava. Né? E a respeito dele, Camille ainda faz uma outra observação. A propósito de Pasteur, é curioso notar que os homens que tiveram mais ação sobre o progresso da humanidade foram homens independentes, fora dos quadros e padrões clássicos. Por exemplo, Copérnico era cônego e não era professor de astronomia. Kepler era monge. Franklin era encadernador. William Herschel
era músico. E ainda assim tiveram grandes contribuições fora do seu campo de atuação, né? Então, muito interessante essa conversa entre Pasteur e Fabre, no interior da França, da cidade de Avignon. Eles também, Camille relata também que existia uma afinidade entre Pasteur e Fabre, porque ambos eram sensíveis às artes e conheciam a dor que a doença traz, trazendo a perda de entes queridos. Então, enfim, eles conseguiram conversar muito bem. Então Camille cultivou essa amizade com o grande químico e microbiologista Louis Pasteur. Mas nós chegamos em uma parte também muito curiosa da vida de Camille Flammarion, que é a sua relação com a sexualidade, com os hormônios, com a efervescência do desejo sexual daquele jovem de 19 anos. E ele traça algumas frases muito curiosas e muito interessantes sobre isso, que nos ajudam a entender como é difícil viver na Terra, como é difícil resistir às tentações que o mundo nos impõe. Todos nós temos as nossas fraquezas e Camille não era diferente. Veja como ele abre o seu coração e ele escreve sobre isso de maneira natural. Então ele diz o seguinte: chega um momento em que as exigências da puberdade se impõem imperiosamente. Não há força que impeça um rio em marcha. Então essa efervescência da puberdade era como se fosse um rio em marcha. Tinha sobre o seu espírito a força das águas caudalosas de um rio, de uma correnteza, que às vezes era impossível resistir e segurar. Mas as convenções sociais da época seguravam essas águas, seguravam essa enxurrada de hormônios que desabava sobre o jovem Camille. E segundo ele, os jovens da época, veja como ele usa a expressão cuidadosa, os jovens daquela época tinham que recorrer a certas classes de mulheres toleradas pelas civilizações para este fim. Porque, segundo Camille Flammarion, as donzelas que nunca haviam tido um contato sexual não podiam ter contato sexual, porque isso só era permitido após o casamento. E as donzelas que eram casadas não poderiam ter relação com homens solteiros, porque isso caracterizaria adultério, que também era algo condenável socialmente. Então restava aos jovens daquela época essas certas classes de mulheres toleradas para fins, pelas civilizações para este fim. É a expressão que ele usa. E muito embora ele considere que o ser humano deve ter respeito um pelo outro, ele afirma que nós habitamos um organismo corporal, que tem coração, cérebro, alma. E em ambos os sexos, o sentimento desperta, o amor nasce, aumenta, nos domina como um tirano. Abraços e carícias mútuas são necessários, e este movimento divino para propagar a espécie é brutalmente impedido pelas convenções sociais. Veja que ele já traz a relação sexual como algo mais animalizado nessa fala, né? Que tem esse papel animalizado, instintivo, de propagação das espécies, como nós vemos nos animais. Mas, por outro lado, ele traz a ideia de que é preciso ter carinho, respeito, deixar o amor crescer entre as pessoas que estão interessadas na troca de toques e na troca de carinhos. E aí ele faz uma revelação. Abre aspas para Camille. Eu pude resistir até os 19 anos. Então Camille nos traz essa revelação de que aos 19 anos ele teve a sua primeira experiência sexual. Sem entrar em detalhes, ele nos revela o fato, mas não nos traz nenhum detalhe sobre o fato, porque afinal, segundo ele, a história da sua vida não é uma história de Casanova ou algum outro sedutor famoso conhecido pela história. É apenas a história de um astrônomo espírita e ele então não entraria em detalhes sobre aquele assunto, mais do que ele já havia compartilhado até aquele momento.
Enquanto isso, no Observatório de Paris, ele seguia, não compreendendo a falta de curiosidade dos seus amigos, dos seus colegas, dos diretores, com o estado físico, o estado fisiológico dos astros, o estado vital dos astros. Aquela ênfase nos cálculos matemáticos. Ao lado dessa admirável astronomia matemática, havia sim espaço para uma investigação mais ideal, mais poética e mais viva, segundo ele. Mas ele não encontrava eco em ninguém ali no observatório. Ninguém que pudesse ter sido como Galileu e como Kepler, que amava o estudo dos astros, que estudava filosoficamente as consequências de suas descobertas. Ele estava errado na sua visão de enxergar a astronomia dessa forma? Ele se perguntava várias vezes. Estou errado em ver o estudo dos astros dessa forma? E muitas vezes ele concluía que quando se está só em um raciocínio, em um pensamento, isso pode ser um mau sinal, um mau presságio. E segundo ele, o dever de Camille era examinar melhor essa questão. Nós encerraremos aqui esse episódio e voltaremos no episódio 32 com mais revelações sobre a vida de Camille no Observatório de Paris. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até lá!